Olá, estamos começando mais um podcast Lado B da Notícia, programa gerado aqui dos estúdios do Portal de Notícias 24 horas em Cachoeiro de Itapemirim, aqui na Ilha da Luz. Com saudade da nossa audiência, toda semana a gente trazendo para vocês aqui uma entrevista relevante e nas últimas semanas uma pegada mais política. Nossa audiência deve estar percebendo aí que a gente está dando aí uma prospectada no ambiente político de Cachoeiro, trazendo aqui para conversar com a gente, para bater um papo legal, política com P maiúsculo, os atores políticos da cidade que podem ter algum interesse em disputar as eleições o ano que vem. Lembrando que esse ano de 2024, o quadro começa a se definir, né? Os movimentos já estão acontecendo, alguns pretensos candidatos já estão se movimentando pela cidade, procurando aí aumentar o feedback com o seu nome. E a gente recebendo hoje aqui com muita honra no nosso portal, aqui no Lado B, o deputado Dr. Bruno Rezende, que é médico, ele é do União Brasil. Olá, doutor, tudo bom? Muito prazer em estar aqui, Basílio. Obrigado pelo convite, graças a Deus tudo certo, trabalhando muito. Uma boa tarde a todos os cachoeirenses e dizer que estar em casa é sempre bom, né? E eu, como morador de Cachoeiro, tenho um prazer muito grande estar aqui com você hoje para debater os mais variados temas. E eu sei que aqui tem pergunta cascuda para você hoje. Eu sei que aqui tem pimenta. E aqui o passarinho canta alto. Nós estamos aqui debaixo da fábrica de pipo, passarinho canta alto. Vou terminar de apresentar o Bruno para a nossa audiência. Dr. Bruno Rezende, né? Ele pertence ao partido União Brasil, afiliado ao partido UB, União Brasil. É médico radio-oncologista e especialista em radioterapia, além de deputado, lógico. Foi diretor clínico do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim e membro da Sociedade Brasileira de Radioterapia. Ele foi eleito para o seu primeiro mandato, agora na eleição do ano passado, 2022, com 31.897 votos. Um caminhão de voto, hein, doutor? Já entrou com o pé direito na política, né? Podemos dizer assim? A culpa é do povo capixaba, né? A culpa é deles. Eles é que são donos do mandato, o mandato não é meu, eu estou aqui apenas representando. E hoje eu não represento apenas os 31.897 votos capixabas que depositaram a confiança em mim, né? Foram quantos? 12.130. Isso. Cachoeirenses. Mas eu estou aqui para mudar a história de toda a cidade de Cachoeiro e para interferir positivamente na história do nosso Espírito Santo, Basílio. É isso aí, a gente torce, né? A política precisa se renovar, né? E é sempre bom ter novos nomes, pessoas, profissionais liberais aí que estão adentrando no caminho da política e dar essa oxigenada na política local e estadual. Doutor, nós vamos dividir essa entrevista em duas partes, né? O povo gosta, a audiência gosta mais quando a gente entra na política propriamente dita, né? Mas o senhor acabou de assumir um mandato agora na Assembleia Legislativa, já entrou, né, mandando bala, né? Eu estava fazendo uma pesquisa, a produção estava fazendo uma pesquisa. Doutor Bruno Rezende já fez 5 indicações e 5 projetos de lei, que é o que nós vamos tratar nessa primeira parte da entrevista. Depois, então, a gente entra na política local, né? Que é o que o povo gosta. O povo gosta de política. Aliás, de 2019, 2018 para cá, o brasileiro pegou esse gostinho pela política, né? Até pessoas que não discutiam, achavam, política não é para mim, não, detesto esse negócio. Começou a discutir isso. E isso aí tem trazido frutos, né, doutor, para a sociedade. É verdade. Nós temos trabalhado muito, né, feito e trabalhado vários projetos de lei, certamente nós vamos tratar disso agora. Na verdade, nós já indicamos, já está tramitando na casa, já tem inscrição nossa em mais de 15 projetos de leis e mais de 10 indicações. Seria pouco tempo agora para falar de todos eles, mas o povo capixaba vai ter oportunidade, acompanhando as nossas redes sociais, acompanhando a TV Assembleia, de saber um pouco mais sobre todos eles. E pode ter certeza, Basílio, todos eles são direcionados ao cidadão capixaba, e pensados com muito carinho pelo nosso gabinete. Eu percebi que o senhor tem muitos projetos voltados para a sua área, né? A área de saúde, né? Eu vou dar uma passeada aqui com a nossa hoje, tive que fazer 2 colinhas para entender o deputado, que é muita coisa aqui. Eu vou dar uma passeada. Essa primeira, são 2 meses, né? Começou dia 1º, nós estamos hoje com 1 mês e pouco de mandato, 1 mês e meio de mandato, isso, aproximadamente. Então, as primeiras ações do deputado nesse mês e meio, né? Vocês vão ver que não é pouca coisa. Das 5 indicações,
a criação de distritos turísticos com a logomarca Maravilhas do ES. Eu vou fazer um pouco o papel do advogado do diabo depois que eu ler as 5 indicações. Criação de crédito especial para mulheres negras. Estágio, revogar a portaria 56R do governo, que trata da questão de estagiários. E ampliação do Bolsa Estudante. Isso é indicação de obra para a nossa audiência entender. Ele faz uma indicação como são ações que às vezes demandam recursos do governo. O deputado não pode criar despesa sem indicar de onde vem o recurso. Então ele indica para que o governador faça, né? Primeiro, você tem tido um bom relacionamento com o governador Renato Casagrande? Tenho tido até aqui um ótimo relacionamento com o governo do estado, tem nos recebido de portas abertas em todas as secretarias, no próprio Palácio Anchieta. Nem todas as conversas são frutos, dão frutos sim, né? Mas todas as conversas são muito saudáveis e propositivas no sentido de aperfeiçoar o que o povo capixaba tem na mão. É mais ou menos aquele negócio assim, o não a gente já tem, então a gente tenta, né? O não também é resposta, né, Basílio? O problema é que tem muita gente que não tem coragem de dizê-lo de maneira clara, né? É verdade. Agora eu vou fazer o papel do advogado do diabo, doutor. Criação de distritos turísticos com a logo Maravilhas do ES. Não é mais uma, nós já temos as rotas, né? Rota do café, a rota disso, rota daquilo, né? Cada dia se cria mais uma rota na Assembleia. Agora você vai criar, está pedindo a criação do distritos turísticos. Não vai fazer uma confusão, não embola um pouco o meio de campo? Na verdade, área, assim, o turismo é uma área que carece de investimento, não só na nossa região, mas em todo o estado do Espírito Santo. É onde nós podemos gerar mais emprego e renda. E tudo que vier para somar ao turismo, na minha avaliação, deve ser visto com bons olhos. Tá certo? Nossa indicação é para que nós possamos trazer mais um holofote, tá certo? E esse holofote vai trazer certamente financiamento, emprego e renda. Esse é o objetivo inicial. Agora, por exemplo, não consta no seu... O senhor criou aqui a logo Maravilhas do ES, mas nós temos a logo das rotas, que é uma logo tradicional. E é isso que eu falo que pode... Mas o nosso Espírito Santo tem maravilha suficiente para caber os 2 projetos e desenvolver os 2 projetos em paralelo, até porque a gente não precisa caminhar pelo mesmo trilho para chegar no mesmo lugar. Existem caminhos diferentes que levam ao mesmo lugar e o ponto de chegada é certamente o desenvolvimento do turismo capixaba. Eu fiz uma outra indicação que não consta no seu relatório, de calçamento, de pavimentação ali da rota do Frade e a Freira. Opa, tá certo? Aliás, eu conheço. São 5,5 quilômetros que o governo do estado já sinalizou que irá fazer. Então é mais um motivo de parceria, mais uma coisa que deve ser louvada, né? E vamos cobrar para que de fato chegue ali o calçamento e isso gere emprego, renda naquela região, em todo o nosso Cachoeiro. Ali nós vamos ajudar 4 cidades, né? Cachoeiro, Rio Novo, Itapimirim e Vargem Alta. São 4 cidades sul-capixaba beneficiadas daquela obra. Então eu vou te fazer uma sugestão, doutor. Eu brinco com meu irmão, né, que mora em Vitória. Quando eu vou, eu frequento ali, tem uma pousada ali perto do Frade da Feira, linda. Você faz uma caminhada até lá no Frade e tal, eu já me hospedei ali. E eu brinco com ele quando eu estou lá, né? Que eu estou nas escarpas capixaba, né? Você vai criar ali aquela região de Conha também, você entra, aquela 101 você entra. O agroturismo ali também está muito forte, né? Tudo no pé da cadeia de montanhas, né? Você tem o turismo de Pedra Azul, né? Mais no alto, né? E você tem as escarpas capixabas ali. Eu brinco com ele, fica aí a sugestão. Eu moro no estado mais bonito do Brasil, Basílio. A gente só precisa mostrar isso para o resto do país. Tá certo? Nós estamos num estado que em 2 horas eu saio das montanhas e estou no litoral. Ninguém tem isso. Nós precisamos explorar isso e fazer esse ponto virar emprego e renda para o povo capixaba. Doutor, crédito especial para mulheres negras. Negras e de baixa renda. Mas aí você cria para mulheres negras e tem que criar para o estudante não sei o quê, para o trans não sei o quê, para quem tem deficiência. Não está muito embolado esse meio de campo, então, não. Isso não segmenta muito a sociedade, não. O crédito tem que ser para todo mundo, ou não? Eu acredito que o crédito tem que estar disponível para todo mundo, mas a gente precisa corrigir algumas incoerências históricas, né? Isso aí são os estudos, são vários estudos, largos estudos que mostram que as mulheres negras elas têm menos oportunidades, tá certo? E isso independe da vontade pessoal de cada um. Isso é um dado estatístico.
O que eu estou propondo é que essas mulheres, esse nicho de baixa renda, consiga superar esse momento com mais facilidade. E nós já superamos muito ao longo da história, né? Isso aí também é estatístico, né? Esse gap, ele tem diminuído. Mas enquanto a gente ainda precisa de um empurrão, cabe às políticas públicas dar esse empurrão. Então o que eu estou propondo, o que eu estou indicando, é que seja avaliado a possibilidade de criar, facilitar esse crédito para que elas possam abrir seu próprio negócio e gerar ainda mais emprego e renda nas comunidades. Lembrando que esse crédito geralmente é concedido pela agência Nosso Crédito, que estão espalhadas no estado, né? Que são Bandes e Barestes. São subsidiados. Bom, vamos lá. Estágio, revogar a portaria 56R do governo que trata de estágio. Eu não entendi muito bem onde o senhor quis chegar. Na verdade, trata dos estágios na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. É específico. Específico. O que acontece lá é que, baseado nessa portaria, a gente não consegue contratar estagiários do ensino médio da rede pública, mas conseguimos contratar da rede privada, o que não faz nenhum sentido na minha concepção. Eu vou excluir a rede pública que eu deveria trazer para mais perto ainda, né? Então, eu estou sugerindo revogar para que a gente possa incluir os estagiários da rede pública. Na verdade, reformular essa reformular. Talvez ali uma questão que semântica. tenha passado batido, mas que traz um problema social importante. Ampliação da Bolsa Estudante. Essa não tem nenhuma crítica, que eu acho que tudo quer ajudar os estudantes. Né? Na verdade, o que acontece? Essa lei foi recentemente aprovada, gerou polêmica na Assembleia, né, com uma emenda do deputado Gandini, veio do Executivo essa lei, para estudantes de comunidades em vulnerabilidade econômica, social. Mas essa lei está sendo aplicada basicamente na região metropolitana de Vitória. O que eu estou propondo é que, se há vulnerabilidade na região metropolitana e nós estamos dando uma bolsa, por que não ampliar isso para as demais áreas de vulnerabilidade? Aliás, Cachoeiro tem muitas. Né? Exatamente. Aqui eu cito dois bairros que estão demonstrados que se beneficiariam da lei. O bairro do Zumbi, importante bairro aqui da nossa Cachoeira de Itapemirim, e o Világio da Luz. Então, não apenas os dois, mas são dois exemplos que se beneficiariam dessa lei e nós precisamos incluir esses capixabas. É basicamente aí a minha indicação. Em relação a projetos de lei, são 5, eu enumerei aqui e vou fazer a mesma coisa, papel do advogado do diabo, quando eu acho, né, que houve algum contrassenso. Criação do plano estadual, aí já é projeto de lei. Plano estadual em saúde e mobilidade social contra a dengue. Mais um plano estadual. Nós temos um plano estadual de educação ambiental, plano estadual de não sei o quê, plano estadual. Mas não é mais uma coisa para não ser cumprida? Então, Basílio, na verdade, nesse momento, isso aí não se trata de burocracia, se trata de educação e ensino, basicamente, tá certo? Como que se combate a dengue? Se combate a dengue evitando que a água fique parada, que a gente bote areia no lugar certo, que a gente cuide do nosso quintal, que a gente não deixe pneu destampado, tá certo? E a gente precisa dar um saculejo em nós mesmos, na população, porque é ali que o mosquito se prolifera, na maioria das vezes, bem pertinho, dentro da sua casa, tá certo? E o Espírito Santo, até esse momento, já cataloga mais de 37 mil novos casos de dengue. Nós estamos tendo aí um verão atípico em relação ao que vinha acontecendo antes, né? Nós temos quase o dobro. O Brasil inteiro está tendo Nós temos quase o dobro de notificações em relação a todo o ano passado. Então isso mostra que nós, como comunidade, e nós, como políticas públicas, precisamos de um sacolejo. Tá certo? O que eu estou propondo é que porque a criação de um plano ela é complexa, né? Quando você fala em criar um plano estadual, você tem que fazer reuniões em várias cidades, vários municípios, audiência pública, levar isso. E para um assunto você precisa matar o mosquito. Sim, mas quem não quer trabalho não entra na chuva. E eu entrei aqui para trabalhar. Se precisar fazer audiência pública pelo Espírito Santo, eu vou estar lá fazendo. Então o que eu quero é que o ensino venha desde sempre, não só na hora do caos. Eu não preciso ter 40 mil casos de dengue para saber que dengue precisa ser prevenida. E a gente precisa ter isso de maneira permanente, não só para apagar incêndio. Como ter permanente? Vamos introduzir isso nas escolas, o ensino para as nossas crianças. Como é que tem que cuidar do quintal? Porque todo mundo tem o vasinho de planta, todo mundo tem um quintal, todo mundo tem um carro, todo mundo tem uma moto, todo mundo
todo mundo anda na rua. Então é educação, basicamente. O que eu estou propondo é que a educação seja continuada, não apenas no momento do caos. Aqui na minha Mimoso do Sul ali, aqui em Cachoeiro, nós falamos de enchente todo ano, quando enche tudo d'água, mas a gente não fala como tem que falar da prevenção da enchente. Eu não tenho que fazer praça onde enche d'água todo ano, eu preciso evitar que a praça encha d'água primeiro. Então nós precisamos criar medidas de prevenção, isso é política pública, tá certo? Dá trabalho? Dá, mas o Dr. Bruno é trabalhador pra danado. Tá bom, só espero que depois os gestores fiquem assim, não, o plano não está pronto ainda, vou esperar ficar pronto para poder agir, né? Que não crie um quebra-mola no caminho, né? Que realmente seja uma ferramenta. Comunicação imediata a instituições, né, filantrópicas ou de Estado para nascimentos de bebês com síndrome de Down. Eu te falo, isso significa que nasceu a criança, se constatou que ela tem síndrome de Down, que seja comunicado imediatamente, vou dar uma né, não é minha especialidade, mas vamos supor, a PAI, alguma instituição que cuida disso, né? A PAI que é a mais conhecida. E você coloca nesse projeto de lei que o objetivo dele é garantir à criança o direito de receber atendimento adequado a essas crianças. Mas elas já não têm esse direito? Precisa de uma lei para dar esse direito que já é natural? Elas em tese têm esse direito, mas a gente precisa ter uma notificação, na minha avaliação, o mais brevemente possível, para que a gente possa ampliar esse acesso de fato, certo? Ainda existem muitas crianças, é mais ou menos assim, ô Basílio, se eu criasse hoje, toda pessoa tem direito a comer, a ter uma vida digna, mas não significa que ela de fato tenha. Tá certo? Então nós precisamos criar instrumentos para que ela tenha o acesso verdadeiro. O que eu estou propondo com essa lei é que os instrumentos, o mecanismo de regulação, o mecanismo de oferta, ele saiba dessa criança o quanto antes possível, para que a gente possa criar mecanismos de entregar o acesso verdadeiro para essa criança. Tá certo? Então quando o Estado, por exemplo, sabe que essa criança existe de fato, com aquela patologia, com aquela doença ou com aquela condição, tá certo? A gente consiga antecipadamente prever, por exemplo, um aumento do número desse tipo de cidadão, tá certo? Dessa característica do cidadão, tá certo? Para que a gente possa prever políticas públicas cabíveis nessa condição. O que me causou estranheza nesse projeto, quando eu estava analisando, né? Hoje você me deu trabalho. Passei a manhã inteira analisando todos os seus projetos para poder bater esse papo aqui com qualidade. O que eu achei que você coloca lá na lei que ela tem que comunicar às instituições. Por exemplo, o que adianta? Nasce uma criança com síndrome de Down, vai comunicar a PAI aqui. Não tem que criar um banco de dados do governo para ter essa informação, que a PAI vai saber que nasceu uma criança com síndrome de Down. Porque é a subnotificação, a subinformação. Entende? Ainda há pais que não falam e depois buscam o acesso e essa criança acaba sendo um fantasma para o sistema. O que eu estou propondo é que essa criança seja vista desde o nascimento. Talvez olha, um banco de eu dados, preciso saber que você existe para que eu possa ter políticas públicas que te incluam. O outro projeto do deputado, lembrando que a gente está batendo um papo aqui com o deputado Bruno Rezende do União Brasil, que cria penalidades para quem discrimina o autista. Aí eu te pergunto, é mais uma lei... Porque nós já temos penalidade para qualquer tipo de discriminação. Temos para o racismo, para a transfobia. Agora mesmo nós estamos tendo uma discussão em cima de um posicionamento do Nicolas Ferreira, deputado mais eleito com mais votos por Minas Gerais lá, quase 1,5 milhão de votos. Botou uma peruca lá e tal. Isso está sendo debatido no Brasil inteiro. Não é mais uma lei, não? Para não ser cumprida? Não, é mais uma lei que eu espero que seja cumprida. O autismo é uma condição que a gente tem visto cada vez mais incidente. Não apenas o autismo, mas as doenças neurológicas infantis, elas têm sido cada vez mais diagnosticadas. E esse cidadão, ele está no nosso meio e merece respeito como qualquer outro cidadão. Eu sou contra qualquer tipo de discriminação. O autismo, ele está vindo cada vez mais em voga. Ele está sendo cada vez mais visto, cada vez mais diagnosticado, cada vez mais discutido e nós precisamos balizar. A minha ideia com essa lei é que as pessoas entendam
O autismo é uma condição e ele não deve ser de maneira nenhuma discriminado por isso, tá certo? Nem por qualquer que seja outra, eu concordo com você. Se nós precisarmos criar leis... arcabouço legal se nós, tem esse se nós precisarmos criar leis que endureçam a resistência ao preconceito sob qualquer ótica, eu vou apoiar do mesmo jeito. Mas eu acho que a gente tem que falar sobre o autismo, porque o autismo está aí, está aumentando cada vez mais o diagnóstico e o objetivo é chamar a atenção para que o autista é igual a todos nós. Projeto que cria a política estadual de qualificação técnica e profissional gratuita, com preferência para mulheres vítimas de violência doméstica. Louvável o projeto, mas eu vou discordar do senhor quando o senhor fala gratuita. Para mim não existe nada gratuito. Alguém vai pagar essa conta. O governo. Nós. Sim. Imposto. Sim, né? Exatamente. Mas você precisa prestar atenção em que condição que eu tô propondo isso. Na verdade, são 2 projetos de leis complementares um ao outro. O primeiro projeto de lei, que eu já apresentei antes desse, ele prevê um auxílio, um aluguel social para mulheres vítimas de violência doméstica, tá certo? Que se encontrem em vulnerabilidade financeira, tá certo? E que já tenham acionado a Lei Maria da Penha. Essas mulheres, muitas vezes, elas estão amarradas ao seu agressor e, como eu disse na campanha, né, eu defendo mais saúde e mais dignidade. E é absolutamente indigno você ter que dormir do lado de quem te bate, do lado de quem te ofende, do lado de quem te humilha, e muitas vezes com o seu filho pequenininho ali vendo tudo isso, tá certo? Quem tem a base na família, como eu tenho, não pode defender uma condição dessa. Então eu estou propondo um projeto de lei e discutindo com o Poder Executivo, porque ele precisa concordar, porque realmente vai onerar de alguma maneira o sistema, tá certo? E, paralelamente a isso, eu estou sugerindo essa lei, tá certo? Que garantiria a essa mulher, além do pão que eu estou dando com auxílio aluguel, a vara para que ela consiga ter um emprego, manter a tua família de maneira digna. Tá certo? Então, tá colocando, inclusive está lá no projeto, que 10% dos projetos de qualificação das vagas ofereçam essas vagas para a mulher com prioridade. Destinadas para as mulheres. Seria um sistema de cota para essas mulheres dentro do sistema Qualificar ES, por exemplo. Exato. Que é o projeto Exato. De qualificação do governo do Estado. O que eu estou querendo é tirar essa marra e dar dignidade de recomeço para essas mulheres que estão aí pertinho da gente. Isso a gente vê o tempo todo, tá certo? Mas com condição de seguir uma vida realmente digna. Obrigatoriedade da realização de exame de ecocardiograma pediátrico gratuito. Essa da coisa de gratuito. Vou falar com a nossa audiência aqui. Me desculpa, doutor. Não tem nada gratuito, gente. Toda vez que você vê um projeto que está escrito assim, gratuito, é você que vai pagar a conta. Então presta atenção nisso. Não tem nada, não existe cafezinho de graça nesse país. Quando é gratuito é porque é o contribuinte que vai pagar, sem nenhum demérito ao seu projeto, viu, doutor? Não, de maneira alguma. Obrigatoriedade de realização de exame ecocardiograma pediátrico gratuito em recém-nascidos, né? Que garante o exame. Então a criança nasce, ela é o médico que está lá, inclusive o senhor colocou só 2 artigos, né? Nesse projeto, que é simples e objetivo, né? A criança nasceu, tem que fazer o exame, né? Quem vai pagar o exame somos nós. E o médico, só que no artigo 1º, o senhor falou que tem que fazer o exame. E no artigo 2º, o senhor diz que se o médico prescrever, né? Mediante prescrição médica. Ou seja, na verdade, você está obrigando ao médico a prescrever o exame, não é isso? Não, na verdade, não se obriga médico a fazer nada. Né? Mas se tiver a lei aprovada, não, de maneira nenhuma. Ao ato médico, o médico tem o poder de discernir sobre a necessidade ou não, mas a lei ela possibilita que esse médico faça e que seja custeado pelo Estado. Quando eu digo gratuito, eu quero dizer custeado. Você está correto. Pelo sistema, pelo SUS, sistema, né? De saúde, pelo SUS, exatamente. E você está correto quando diz que não há nada de graça, porque não há, o contribuinte paga através de imposto. Nós vivemos num país que mais cobra imposto no mundo, um dos que mais cobra imposto no mundo. E nós estamos perto de ver esse imposto, talvez até aumentar, tá certo? É o maior plano de saúde que existe, tá certo? O que eu quero é que seja oferecido para a população, porque não é um exame desprezível, é um exame que tem muitas indicações, é um exame que quando a gente diagnostica a criança,
ali, precocemente, a gente consegue tratar, né? Nós conseguimos tratar e curar essas pessoas. Pode salvar vidas, né? Vai salvar vidas. E eu vou te falar, não tem dinheiro caro para a vida, não. Né? Se a gente tiver que gastar, se o contribuinte tem que gastar. Não é do projeto, quando eu falei, é porque cria uma falsa impressão na sociedade, quando ouve essa palavra gratuita, igual o aluguel social. Não, nós estamos pagando o aluguel daquelas famílias, né? Sim, sem dúvida. Bolsa Família. Então, tudo nós pagamos. Mas, doutor, nós vamos agora entrar, que o nosso tempo voou. Nossa senhora, o Rony já tá fazendo sinal pra mim. Tá apavorado lá com aquela carequinha dele lá, nervoso. Eu falei com ele pra vir aqui na frente, mas ele não vem de jeito nenhum. Vamos entrar na política agora, vamos falar um pouquinho de política, né? Com P maiúsculo. O senhor tem pretensão de ser prefeito de onde? De Cachoeiro ou de Mimoso? Vou ser direto, vou na lata. Você falou aí os dois lados do meu coração, né? Eu nasci em Cachoeiro do Itapemirim, na Santa Casa de Cachoeiro, fui criado, morei em Mimoso até os 14 anos, sou apaixonado por Mimoso do Sul, né? E as duas cidades me adotaram, né? Meu coração tem dois lados, um mimosense e um cachoeirense, tá certo? Mas eu moro em Cachoeiro, vivo em Cachoeiro, meus filhos nasceram em Cachoeiro, a minha vida é em Cachoeiro, eu tô na Assembleia Legislativa, mas eu durmo em Cachoeiro todos os dias, a minha família tá aqui. Meus filhos estudam aqui, é aqui que eu tô me criando, é aqui que eu criei a minha vida. Então, o senhor falou de família, o senhor vem de uma família tradicional da política. Eu brinquei, eu fui direto, pretensão de ser prefeito, que o nosso tempo tá curto, eu não posso enrolar, né? Agora, o senhor vem de uma família tradicional na política, inclusive, né? Sim, meu pai foi prefeito de Mimoso, meu tio Fernando Rezende foi prefeito 2 mandatos, deputado estadual, Pedro Costa foi prefeito 1 mandato, vice-prefeito outros mandatos, e o restante foi vereador. Tá certo? Então nós tivemos realmente, acho que a gente estava contando em casa de dia, são 17 mandatos lá em Mimoso, né, levando a nossa Mimoso do Sul sempre para um ambiente de mais oportunidade, melhor para o mimosense. Tá certo? Mas respondendo a tua pergunta, eu não sei, acho que eu tenho 36 anos, Basílio. Quem sabe eu vou ser prefeito até das duas, né? Não é verdade? Por que não? Por que não? Acho que a vontade de contribuir é demais, né? Eu sou apaixonado por Cachoeiro, vou ser honrado em ser prefeito de Cachoeiro. Se o cachoeirense entender que tenho que ser um dia prefeito de Cachoeiro, pode saber que eu vou estar na rua, conversando e olhando no olho do cachoeirense, discutindo proposta, como foi feito na campanha de deputado estadual. Você viu o doutor Bruno lá com o tênisinho, andando perto do seu bairro, discutindo com você o futuro de Cachoeiro e o futuro do sul do estado do Espírito Santo. Uma coisa não anda sem a outra, Basílio. Cachoeiro e o sul do estado são uma coisa só. Cachoeiro, na verdade, é a locomotiva do sul. Quando evolui Cachoeiro, evolui o sul do estado. Quando o sul do estado evolui, Cachoeiro está evoluindo junto. Então, não tem como andar uma coisa separada da outra. Por isso que a locomotiva principal é Cachoeiro de Itapemirim, se é essa a resposta que você quer. Eu quero entender o quadro, né? Na verdade, a gente faz essa pergunta porque a gente vê vários atores, né, quando eu falei aqui na abertura do programa, já se movimentando. Nós vimos aí o Diego Libardi já com um movimento forte, inclusive buscando outros partidos, ele é do Republicano, buscando outros partidos para já compor uma aliança aí. Nós temos visto aí o Juninho Correia, que é do PL, já fazendo aí uma movimentação forte, inclusive nos bairros de Cachoeiro, né, se movimentando, se articulando. Nós temos aí o grupo do Ferraço também, que tem feito um balão de ensaio com o nome da Norma Iube, ora diz que vai apoiar o Juninho, não ele diz, né? O mercado político tem dito isso. E Passarinho me contou, eu falei que aqui na Fábio de Pi, Passarinho canta alto. Passarinho me contou que o senhor tinha essa pretensão também, por isso que a gente convidou. É verdade. Tem o Carlos Castiglione também do PT, que o PT com a vitória do Lula ganhou uma outra dimensão aqui, ele está com esperança aí de retomar aquele processo, que o Carlos já foi prefeito 2 vezes em Cachoeiro. Então nós estamos agora, as peças do tabuleiro estão começando a se posicionar. O senhor já foi procurado ou está procurando alguma outra legenda que não União Brasil, não para o senhor trocar de partido, mas para já começar a fazer um grupo de aliança para pensando no futuro? Nós estamos discutindo com vários partidos, tá certo? E com a nossa base de apoio, tá certo? Definitivamente para 2024, que é a grande interrogação na cabeça das pessoas, eu não serei candidato a prefeito em Mimoso do Sul, definitivamente. Hoje o meu momento de vida não me permitiria isso, apesar de ser apaixonado por Mimoso do Sul também,
tá certo? Cachoeiro, eu não posso dizer que não serei candidato, porque há possibilidade, sim, de eu ser candidato. Já te procuraram? Algum desses que eu falei já te procurou? Praticamente. Para tentar compor? Sim, eu tenho conversado com praticamente todos eles. A gente tem um diálogo aberto. Eu converso muito bem, não tenho problema algum com nenhum deles. Estive ontem na Assembleia, curiosamente ontem, com o Castiglione. O Júnior já esteve no meu gabinete, o Diego também. O Alan está comigo toda semana na Assembleia, conversamos também. Tomamos vários cafezinhos juntos. Tá certo? E eu não vejo problema algum em dialogar, em conversar e muito menos em compor, tá certo? Mas o interesse tem que ser o mesmo, que é mudar Cachoeiro da forma correta, da forma com que a gente tem que fazer de verdade. Então os projetos podem ser diferentes, a gente vai fazer aliança com quem tiver o projeto mais parecido conosco, sendo o Bruno cabeça de chapa, sendo um outro cabeça de chapa, que a população de Cachoeiro escolher, até porque o candidato não pode ser candidato de si. Tem que ser candidato de um grupo político, tem que ser candidato da população. Então, vocês podem ter certeza, eu vou ouvir o povo antes de tomar minha decisão. É isso aí. Com essas palavras a gente vai, nós já estamos batendo aí o nosso tempo, né? Nosso diretor ali já está fazendo sinal. Lembrando a você que está nos acompanhando, por favor, dá um like, se inscreva no canal, sacode o sininho aí para aumentar o engajamento no nosso podcast lá do B da Notícia e a gente continuar trazendo aí pessoas relevantes que fazem diferença na comunidade para bater um papo aqui com a gente. O Rony fez outro sinal lá, Rony? Não, né? Então é isso aí. E lembrando também para você deixar o seu comentário. Fala bem ou mal do Dr. Bruno, do deputado Bruno, fala bem ou mal do nosso programa, de mim, mas fale alguma coisa, vai aí embaixo depois da entrevista, acabou o podcast, vai aí, deixa o comentário, isso melhora o nosso engajamento. Doutor, mais um minutinho para o senhor fazer as considerações finais aí, já vou agradecendo a sua presença aqui no nosso Lado B da Notícia. Prazer, uma honra estar aqui com você, Basílio. O Lado B pode contar sempre com o Dr. Bruno Rezende, a pimenta faz parte do jogo e eu gosto de pimenta. Na muqueca capixaba, melhor ainda. Estou sempre à disposição do Basílio, do Lado B e do povo cachoeirense, do povo capixaba. Contem sempre com o Dr. Bruno. Aquele Bruno trabalhador do consultório também é o Bruno trabalhador da política. E parabéns, né? O senhor chegou já com disposição para trabalhar 5 projetos, 5 indicações em 1 mês e meio. Até o final do ano, vai onde esse número vai chegar. Eu vou me despedindo então da nossa audiência. Até semana que vem, se Deus quiser.